E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Bom, vamos direto ao assunto. Por que você deve assistir esse filme Parasita? Bom, para quem está chegando agora e não ouviu falar desse filme, eu acho até meio difícil, mas de repente, né, você nunca ouviu falar. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui na história do filme para você depois entender os motivos que eu vou explicar por que todo mundo tem que assistir esse filme Parasita. Gente, esse filme ele é um filme sul-coreano e que ganhou o Oscar de melhor filme recentemente, agora no dia 9 de fevereiro. E assim, já foi um feito enorme um filme sul-coreano ganhar o prêmio de melhor filme no Oscar, que é um festival norte-americano que tem por índice, né, principal reverenciar os filmes americanos. E um filme sul-coreano, do jeito que ele foi divulgado na língua do país de origem, ele não é atrativo para os americanos, que gostam de assistir filmes na língua nativa deles, que é o inglês. Então só isso já é um feito enorme desse filme. Mas uma outra coisa muito interessante é que geralmente o Oscar, ele, como é uma indústria, o cinema nos Estados Unidos, eles privilegiam filmes norte-americanos para ganharem o Oscar de melhor filme. É muito difícil, né, um filme estrangeiro ganhar Oscar de melhor filme, que é a categoria principal da noite. É a última categoria do Oscar e a mais esperada. Então, é algo assim que se surpreender mesmo. E outra coisa também, geralmente são filmes que são, às vezes, aclamados pelo Oscar e nem todo mundo concorda que são os melhores filmes, né? Mas, enfim, estão lá e são premiados. E dessa vez, gente, dessa vez, um dos melhores filmes, aclamados em quase todos os festivais de cinema, ganhou o Oscar de melhor filme. Por isso que teve muita gente comemorando na internet, você vai ver muitos influenciadores aí, de páginas grandes, falando que estão realizados, né? De muitos críticos de cinema que festejaram. Foi como se fosse um gol da seleção brasileira o Parasita ter ganhado. Porque é um filme sensacional. Agora entrando mais um pouco na história do filme, o Parasita ele fala muito sobre sociedade, sobre luta de classes e cegueira social. Gente, esses temas, dos 2 anos para cá, no Brasil, ele tem sido debatido, mas em quase todos os lugares que você for. Talvez você tenha participado de um debate desse, mas não tenha identificado que era sobre isso que as pessoas estavam falando. Sobre ricos e pobres, sobre a condição de um rico, sobre o pobre, e etc, etc. E o filme ele é brilhante porque ele fala de um jeito simples que dá para você entender. E ainda mais quando você percebe que tem os seus símbolos, né? Que tem várias metáforas dentro dele que fazem um contexto geral o entendimento ser mais conclusivo. E eu vou entrar nesses detalhes agora. Por exemplo, o filme se chama Parasita. E quando você está assistindo o filme, você vai conhecer uma família pobre que mora abaixo da sociedade, literalmente. Se você pode me entender. Por quê? Para você ter noção, eles moram abaixo do nível da rua. Quando eles estão na casa deles, eles olham pela janela, eles olham, a rua está acima do nível, né, da casa deles. E assim, até dentro da casa deles,
a privada, ela é acima do nível normal, tá acima deles. Para eles usarem a privada, eles têm que subir uma escadinha, porque ela fica no local mais alto que tem da casa, quase batendo no teto. Então você vê que até a merda tá acima deles, entendeu? Isso daí, nossa, tem todo significado pro filme todo, né? E pro título do filme, né? Parasita. E aí no decorrer do filme você descobre, né, que eles estão sempre passando por apuros. E uma situação muito difícil mesmo. Que é quase que na miséria absoluta. Eles dobram caixa de pizza para poder sobreviver. E nessa casa deles é tão degradante a situação que eles vivem que tem um cara bêbado que vive urinando na frente da casa deles lá. E eles têm que estar sempre enxotando o cara porque, né, o cara fica fazendo as necessidades na frente da casa deles e fica aquela zona, aquela baderna. E a vida deles muda quando um membro da família deles consegue um emprego na casa de uma família rica. E aí você começa a ver o choque, né, de cultura, o choque de situações, né, que começam a acontecer ali dentro, né? E o legal do filme é que se você está pensando que um lado é muito bonzinho, você se surpreende, porque também não tem aquele negócio de 100% bonzinho ou 100% cruel. Isso que é brilhante no filme, porque ele te pega de calça curta, ele te surpreende em vários momentos, ele vai te pegando de surpresa e quando você vê, você fala, nossa, mas o que é isso aí? Como é que foi isso aí? Como eu fui parar nisso daí? O que eu tô assistindo? Entendeu? Ele passa pelo suspense, ele tem momentos que passa pelo terror. Então eu não vou entrar em mais detalhes agora, porque eu vou acabar falando detalhes que podem atrapalhar a sua experiência na hora que você estiver assistindo esse maravilhoso filme. Então, eu vou dar uma parada aqui e logo mais eu vou iniciar um outro vídeo falando já detalhes do filme, com spoilers. Então você que ainda não assistiu, pare por aqui, vá correndo assistir esse maravilhoso filme e depois você volte, porque a gente tem muito mais que falar, porque esse é um filme que ele levanta várias discussões importantes sobre a nossa sociedade, tá bom? 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. 너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨, 죽을래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아. 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌.
여자인데 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지. I'm deadly serious. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아.